Gravando. Legal, beleza então, boa noite, boa tarde, bom dia ainda para quem assistir a aula sendo gravada. O tema de hoje é um tema muito importante, que ele está no segundo semestre do curso de Direito, dentro de fatos jurídicos, na parte geral do Código Civil. Lembrem, né, que a parte geral do Código Civil é dividida em pessoas, bens e fatos jurídicos, né? Pessoas lá do artigo 1º até ali o artigo 80, depois bens, né? 82, ali começa bens e avança até o 103, e do 104 até o 232 são os fatos jurídicos, né? Elementos essenciais do negócio jurídico, classificação dos negócios jurídicos, elementos acidentais do negócio jurídico, termo, encargo e condição. E hoje eu deixei reservado para falar um tema que cai muito em prova de concurso, muita prova da OAB. É um assunto que transcende o direito civil, não é? Porque muitos defeitos podem ser alegados no direito do trabalho, em outros temas, que são os chamados defeitos do negócio jurídico, tá bom? Então, nós vamos falar dos 6 defeitos do negócio jurídico na aula de hoje. Vou colocar para compartilhar aqui minha tela. Está valendo. Aqui, eu acho que está. Pronto. Então, está valendo. Bom, primeiro nós vamos falar sobre... Eu fiz uma pergunta, né? Estou começando aqui a aula de hoje com uma pergunta. E tem outras perguntas também que eu coloquei no meu roteiro da aula de hoje, né? Que é uma aula um pouquinho longa, mas nós vamos conseguir enfrentar esse tema tão polêmico dos defeitos. Muito bem. Quais são os vícios de consentimento e quais os vícios de consentimento, né, que existem no nosso ordenamento jurídico? Então, aqui é o tema da aula de hoje, para a gente começar os defeitos do negócio jurídico. No Código Civil, ele vai do artigo 138 ao artigo 165, tá? 138 ao 165, e são 6 defeitos do negócio jurídico: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores. Então, são 6 defeitos do negócio jurídico. Alguns falam que os defeitos são imperfeições, não é? São imperfeições na manifestação de vontade do negócio jurídico, que podem surgir decorrente aí de algumas anomalias na formação da vontade. Então, lembrem aí, anomalias na formação da vontade ou na sua, também, que a gente pode falar, ou na sua declaração. Então, os defeitos do negócio jurídico, eles são imperfeições, não é, que surgem aí, decorrente de anomalias, não é, que nós chamamos de vícios, né, na formação da vontade e na sua declaração. Um ponto importante, não é, muito, muito importante, então, que esses defeitos, eu coloco aqui, eles têm o prazo para reclamar, não é? A gente chama prazo decadencial para pleitear a anulação de 4 anos. O prazo é decadencial, não prescricional. Eu já expliquei em aula a diferença entre prescrição e decadência, né? Os prazos decadenciais não suspendem, não se interrompem, né? Corre contra todas as pessoas, tal. Então, 4 anos para reclamar os defeitos do negócio jurídico. E eles, no caso do erro, do dolo, da fraude contra credores, de todos, vamos colocar de todos, com exceção da coação, é do dia em que se realizou o negócio jurídico, diz a quo, né? O termo inicial para a contagem começa a contar aí do dia que se realizou o negócio jurídico. Só no caso da coação, que é o dia, né, em que cessa a coação, o dia que para a coação, tá? Os demais, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Então, os defeitos do negócio jurídico são vícios, são imperfeições que tornam o negócio jurídico anulável, não nulo, hein? Depois eu vou gravar aula também da invalidação do negócio jurídico, tá? Que tornam o negócio jurídico anulável. Lembrem lá, por favor, do artigo 171, inciso 2º do Código Civil, em que fala que o negócio é anulável,
não é, contendo aqueles vícios, esses 6 vícios, tá? Bom, exceto a fraude contra credores, todos eles nós chamamos de vícios de consentimento, tá? Então foi aquela pergunta que eu comecei lá a aula. Com exceção à fraude contra credores, porque a fraude contra credores é um vício social, atinge a sociedade como um todo, atinge a coletividade como um todo, tá? Então são vícios de consentimento. Por quê? Porque provocam uma manifestação de vontade correspondente ao íntimo que não é efetivamente o verdadeiro querer. Essa é a grande sacada, tá? Então, na realidade, a gente tem um conflito, a gente tem uma divergência entre a vontade manifestada e a real intenção. Percebam que nós já estudamos. Então, há essa divergência entre a real manifestação e a intenção desse nosso negócio jurídico, tá? Então, muito importante, tema legal. Ah, eu esqueci de comentar, no Código Civil de 16, né, até 2002, portanto, até 2003, né, porque o Código Civil ficou no vacatio legis de um ano, a simulação também era um defeito do negócio jurídico, tá? A simulação também era chamada um vício social, era um defeito do negócio jurídico, porque ela tinha a intenção de enganar terceiros, né, violar a lei, e o Código Civil de 16 também mencionava a simulação. Hoje, a simulação ela é um negócio jurídico nulo, não é anulável, salvo aquelas hipóteses que depois a gente vai mencionar. Tá lá, leia lá, acho que o artigo 167, por aí, fala que nulo é um negócio jurídico simulado, tá? Então, portanto, lembrem aí desta consequência aí. Bom, vamos falar do primeiro defeito do negócio jurídico aí, que é o erro, tá? Erro ou ignorância. Eu fiz aqui mais não é só mais um roteiro aqui, né? Mas eu vou falar sobre o primeiro. Então, coloquei aqui vícios de consentimento, defeitos do negócio jurídico. Então, a fraude contra credores, que é o único que é um vício social que atinge a sociedade como um todo, não é? Atinge a coletividade. Nos vícios de consentimento, não, né? Nos vícios de consentimento só atinge as partes, só atinge os sujeitos daquela relação negocial. Então, nos vícios de consentimento é diferente. Nos vícios social, né? O vício social atinge aí, de uma certa maneira, a sociedade como toda, e por isso que o Código Civil se preocupa bastante com os vícios sociais. Vamos lá para o nosso primeiro defeito do negócio jurídico, o erro ou ignorância. Bom, o que é erro, né? Eu coloquei aqui como erro. No erro, a pessoa engana-se sozinho, né? A doutrina, o professor Carlos Roberto fala que no erro o sujeito engana-se sozinho. Mas erro é ideia falsa da realidade. Erro não é ideia falsa da realidade. Não é a mesma coisa que ignorância, muito embora está colocando uma coisa ou outra no Código Civil, ele faz uma confusão. Porque ignorância é completo desconhecimento da realidade, não é? Ignorante é aquela pessoa que não tem conhecimento da realidade. E confesso para vocês que a boa parte das ações em que buscam a anulação do negócio jurídico não estão calcadas no erro ou ignorância, tá? Não são calcadas no erro ou na ignorância. É comum no dolo, na lesão, na fraude contra credores, na lesão, mas são poucas as ações que se fundam aí em erro ou ignorância. O Silvio Rodrigues ele fala que erro é a ideia falsa da realidade capaz de levar o declarante a manifestar uma vontade de modo diverso, que se melhor ele soubesse, ele não teria manifestado. Se ele melhor conhecesse, ele não teria manifestado. Tá? Então, agora, ignorância, repito, é utilizado para designar aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento, ou melhor, total desconhecimento da realidade, não é? Essa é a diferença entre um e outro que eu coloquei aqui dentro das duas possibilidades do erro, né? Cuidado aí, porque às vezes em algumas situações o erro ele confunde com o dolo, mas não pode ser confundido, porque no dolo há o induzimento em erro por outro contratante. Então, uma pessoa induz. E se tem induzimento, aí eu estou falando por um terceiro, daí é dolo. Porque tem manha, esperteza, velhacaria de uma outra pessoa. O erro não. O erro a pessoa se engana aí sozinha, tá? Então, essa é outra
importante informação. O Código Civil fala que são anuláveis os negócios jurídicos quando essas declarações de vontade emanarem de erro substancial, né, que poderia ser percebido por uma pessoa diligente, né, normal, né, isso é a versão do Código Civil. Pois bem, para lembrar do erro, né, ou ignorância, tem vários aí, primeiro que o aluno, de uma certa maneira, não pode esquecer que o erro ele tem que ser erro real, né? O erro tem que ser excusável, o erro tem que ser essencial, o erro tem que ser substancial. Não é qualquer erro que gera a anulação do negócio jurídico, tá? Então, vamos falar um pouquinho das espécies de erro. Existe o erro, erro em negócio, né? O erro em negócio, o que a gente chama, que é quanto à natureza do negócio, né? Às vezes, eventualmente, uma pessoa vai assinar um contrato de locação e uma pessoa que não tem conhecimento, né, acaba assinando um contrato de comodato, de empréstimo sem recebimento. Então, quando num contrato aí a pessoa acha que está eventualmente comprando, ou ela assina uma doação, não é? Assina um termo de renúncia da herança, mas na realidade era uma renúncia para um herdeiro, quer dizer, ela se engana sozinha em razão aí de situações, não é? Quantas qualidades essenciais que eu coloquei aqui, não é? Lembrem, né? É, o erro ele tem que ser de tal modo real, excusável, não é? Grave, que leva de fato, né, a anulação do negócio jurídico, né? Senão, não é o caso. O erro também pode ser quanto à qualidade essencial da pessoa, que a gente chama erro in persona, ou também que nós chamamos erro quanto à identidade ou à qualidade essencial da outra pessoa, não é? Então, eu resolvo fazer ali a doação dos meus livros para o meu filho que é médico, mas na realidade eu fiz errado ali, porque meu filho não é médico, a vontade minha era doar para o meu filho advogado, não é? Que eu sou advogado, também os livros são de direito. Então, são vários exemplos aí que é erro quanto à pessoa, né? Lembrem que no direito de família tem o erro, estava esquecendo, né? Lembrei aqui, que no direito de família tem aquele erro quanto à honra e quanto à boa fama do outro cônjuge, né? Que você acha que está casando com A, mas na realidade está casando com B. Não é? Quando você contrai, aí, tanto faz casamento ou uma união estável, não é? Você acha que a pessoa adquiriu bens de uma forma honesta e tal, e é uma pessoa aí, um bandido, né? O Código Civil fala aí dos erros quanto à pessoa do outro cônjuge, ele fala a identidade, da honra, boa fama, ignorância de crime, né? Defeito também irremediável, moléstia grave, doença mental, enfim, tornando insuportável a vida em comum dos conviventes, né, dos cônjuges. Nesse caso, é erro também quanto à pessoa do outro cônjuge. Isso eu fiz um link aí com o direito de família. Bom, quanto ao direito, erro ao direito mesmo, isso é importante porque tomem muito cuidado, porque às vezes alguns acham que o erro é a mesma coisa que vício redibitório. E o vício redibitório, que são os defeitos ocultos que tornam a coisa imprópria ao fim que ela se destina, não é? Lá da parte especial do Código Civil, do 441, né? 441 até o 446, e são 5 artigos, lá na parte especial da Teoria Geral dos Contratos, que fala é, que é o erro objetivo, né? Que a gente fala, é o erro sobre a coisa, o defeito oculto sobre a coisa. Não confundam muito aí com vícios redibitórios. Os vícios redibitórios são aqueles que ficam escondidos na coisa, né? Recôndito, que a gente chama, é diferente, tá bom? Então, cuidado aí, porque erro é vício de vontade, erro é vício de consentimento. O vício redibitório ele recai sobre a coisa em si. Muito bem. O erro ele tem que ser justificável, né? O erro excusável, o erro justificável, desculpável, né? Exatamente o contrário do que a gente se refere às vezes do erro grosseiro. Quem é a pessoa normal para descobrir isso, né? A gente fala aí o 138 fala da pessoa
de diligência normal, né? O Código Civil tem muitas passagens aí no Código Civil falando do homem médio, né? Quem é o homem médio que tem essa habilidade. Então, lá no Código Civil, no 138, ele fala que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade, né, emanarem de erro substancial que podia ser percebido por uma pessoa diligente, por uma pessoa normal, por uma pessoa normal, tá bom? Tudo bem? Tá? Então, erro, ele tem que ser real, deixa, a outra já está como aqui. Eu fiz só aqui algumas anotações quanto aos artigos, né, para vocês recapitularem, aí o 142 e tal. Então, erro real, erro substancial, esse sim é o erro que anula o negócio jurídico. Então, o erro tem que ser real, o erro tem que ser efetivo, o erro tem, não tem que gerar o efetivo prejuízo para o interessado. Se eu estou vendendo um carro de ano 2015, que acho que de repente comprei um carro do ano de 10 anos antes, né? Enfim, está errado, né? Então é um erro quanto à aquisição. O erro acidental é diferente, né? Qualidades secundárias, né? Por que eu falo qualidades secundárias? Ah, eu vou comprar um carro estou comprando aquele carro legal, acho que é preto, quando vejo o documento é azul marinho, sei lá, né? Ou comprando um carro vermelho, de repente vejo que o carro ele tem ali, ele é bordô. Então, portanto, são qualidades secundárias. Isso nós chamamos de erro acidental. Esse erro não acarreta no efetivo prejuízo. Se não acarreta o efetivo prejuízo, não tem nulidade do negócio, anulabilidade, perdão, do negócio jurídico, tá? Então tomem cuidado, não é? Porque o erro tem que ser real, o erro tem que ser substancial. É esse o erro que anula o negócio jurídico, né? Por quê? Porque causa o efetivo prejuízo ao interessado. Então isso é muito, muito importante. Cuidado também, eu já falei um pouco, mas destaco no artigo 142, que o erro na indicação da pessoa ou na indicação da coisa, quando eu tenho aí essa declaração de vontade errônea, ele não viciará o negócio quando, no contexto, né, quando por uma outra situação eu consigo identificar a outra coisa, né? Ou outra pessoa, né? Então doei para o meu Lucas, para o filho, tal. Não, mas não era o Lucas, na realidade o Lucas é advogado, meu filho é engenheiro, eu estava falando para o filho engenheiro e não para o Lucas. Então, às vezes, se eu consigo identificar essa filiação, essa linhagem, se eu consigo aproveitar o negócio jurídico, está valendo, né? Sem problema nenhum. Outro ponto, uma pergunta que caiu na prova da OAB, que era a possibilidade de correção do erro, né? E o Código Civil permite a parte a quem se dirige a declaração de vontade, se ela se ofereça a executar de conformidade, né, da vontade real, da vontade manifesta, não anula o negócio jurídico. E erro de cálculo tem que tomar cuidado também, viu? Porque a gente chama de erro matemático ou erro aritmético. Comprei lá 12 lápis, comprei lá 12 canetas, quando recebi 10, enfim. Esse erro material, o erro matemático, o erro de cálculo, aritmético, alguns falam, ele fala que não gera anulabilidade no negócio jurídico, mas autoriza apenas a retificação para as unidades faltantes, por exemplo. Então, me dá mais duas aí, enfim, mas eu comprei ali no olhômetro, né? Enfim, não anula a declaração, mas somente autoriza a retificação da declaração de vontade. Então, a gente chama erro matemático ou erro de cálculo. Muito bem. Nosso segundo defeito do negócio jurídico é o dolo. O dolo, que vai do 145 ao 150. A palavra dolo vem do latim, que é manha, esperteza, velhacaria, dolos, artifício, não é? E o dolo é o induzimento malicioso. Malicioso de alguém para praticar um ato que lhe é prejudicial, mas é proveitoso ao autor do dolo ou ao terceiro, porque às vezes o dolo não é só do autor, né? O dolo vem de um terceiro, combinado ou não, né? Então, qual que é a diferença do erro, que é o primeiro defeito do negócio jurídico? Agora, o dolo é o segundo defeito. O dolo, ele é diferente porque no erro, a vítima, ela engana-se sozinha, é algo mais espontâneo, né? Eu sei que é subjetivo, mas no dolo não, no dolo tem alguém induzindo de forma maliciosa alguém a praticar esse ato que lhe é
prejudicial. Tá? Então, a gente vai falar de algumas espécies de dolo. O dolo ele tem que ser essencial. Não é? Dolo principal é dolo essencial. Não é? Os negócios jurídicos anulados por dolo acontecem desde que se esse dolo é a causa. Não é? Então, a gente chama isso de dolo principal, não é? Quando, de fato, ele tem ele tem essa influência decisiva na manifestação de vontade. Então, quando o negócio seria realizado. Então, a consequência é a anulação do ato, ponto. Então, a consequência é a anulação do ato. Então, o dolo grave, né, tem esse induzimento. Às vezes, eu também tenho o dolo acidental, está lá no 146 o dolo acidental. Embora eu não tenha tido influência decisiva na manifestação de vontade, não é? Mas eu ia praticar o ato do mesmo jeito, eu ia confeccionar o negócio jurídico do mesmo jeito. Não é? Então, eu ia fazer o negócio jurídico do mesmo jeito. Não é? Nesse caso, quando o dolo é acidental, o Código Civil fala que não anula o ato, mas apenas gera perdas e danos. Tomem cuidado. O que anula o negócio jurídico é o dolo principal. O dolo acidental, que é aquele que, embora você teria feito do mesmo jeito o negócio jurídico, gera só perdas e danos. Cuidado, muito cuidado, que essa pergunta caiu. Eu tenho algumas aqui que a gente vai fazer a leitura. Eu já tenho até o gabarito aqui para vocês, para a gente discutir, que é aí o dolo de terceiro. E o Código Civil fala que o dolo também pode ser proveniente, pode ser oriundo de um terceiro. Quem que é esse terceiro que pratica essa manha, essa esperteza, essa velhacaria? O dolo de terceiro, ele também enseja a anulação do negócio jurídico, mas desde que, repito, desde que a parte a quem aproveita o dolo tivesse o conhecimento, ou pelo menos devesse ter esse conhecimento. Então, veja às vezes que um corretor de imóvel combinou com um vendedor, não é? Então, o corretor enganou falando mentiras aí da casa, que a casa está boa, a casa tem problemas gravíssimos, tal, e já isso combinado com o vendedor, percebam que o comprador, no caso, está sendo enganado, o dolo veio de um terceiro, a mãe, a esperteza veio de um terceiro, mas combinado, né? Quem está se aproveitando é o próprio dono da casa, o vendedor. Então, esse é um exemplo claro aí. A gente tem o dolo bônus, né? A doutrina chama de dolus bônus também, aquele que é um pouco tolerável no mercado em geral. E o que significa esse dolo tolerável no mercado comum? O dolo bônus, né? Diferente do dolus malus, que eu falo já, ele é considerado normal porque ele é até esperado, né? Às vezes, assim, o fato que um vendedor geralmente acaba aumentando, né? Exagerando as qualidades de um produto, as qualidades de uma mercadoria, né? Que eles estão ali na busca de alienar, né? Então, nesse caso, o dolus bônus não gera anulação do negócio jurídico, gera anulação do dolus malus, né? Esse sim vicia o negócio jurídico, porque tem o propósito único de enganar aí. Bom, por favor, mas não lembrem, né, que o dolo que eu estou falando é o dolo civil, é diferente do dolo criminal. No dolo criminal é praticar um ato que se sabe que é contrário à lei, não é? No dolo criminal, penal, é quando o agente ele quis o resultado, ele assumiu o risco, né? Está lá no Código Penal, tá? Então, é também diferente do dolo processual. O dolo processual que é reprovável, procrastinação, é retardar a prestação jurisdicional e por aí vai, né? Tudo bem? Bom, o dolo que anula, então, eu disse que é o dolus malus, né? Que é o propósito de causar prejuízo. E também a gente tem o chamado dolo positivo, que é o dolo por ação, né? Que é o dolo direto, né? Que a gente fala aí que é o dolo direto, e o dolo por omissão também, que é o dolo indireto, né? O dolo negativo, que alguns falam. Tá? E o Código Civil também é muito claro, no 147, por ali, que ele fala que o silêncio intencional de uma das partes a respeito de uma qualidade, a respeito de um fato, pode gerar a anulação do negócio jurídico. Né? Então, tem vários exemplos aí na doutrina que a pessoa fica em silêncio, não tem aí, isso é falta de boa-fé, né?
Na realidade, o princípio da boa-fé é um dos maiores princípios consagrados no Código Civil, né? Na parte geral, na parte especial, direito das obrigações, contratos, responsabilidade civil, direito das coisas, família e sucessões, todos, né? O princípio, os três princípios que se fundam o Código Civil, né? Eticidade, operabilidade, sociabilidade. É um código ético, honesto, probo, não é? É um código que está alinhado. Então, a boa-fé é um princípio e que deve nortear não só os negócios jurídicos, né, mas todo o Código Civil. Né? Então, o Código Civil vai lá e pune. Bom, também, para a gente terminar aqui o dolo, já partir para o terceiro defeito do negócio jurídico, é o dolo do representante. O que é o dolo? O que significa o dolo do representante? Às vezes, o dolo vem de um funcionário, né? O que eu falei está aqui também, tá? O dolo positivo, o dolo negativo, tá? O dolo representante. O dolo do representante é bom a gente também recordar quais são os tipos de representação. Representação legal, que decorre da lei, representação convencional, que decorre de um contrato, representação judicial, que nasce de uma determinação do juiz, não é? Uma representação convencional é um mandato, né? Um contrato de mandato, um dato, mãos dadas, que é o contrato lá de representação. Então, o dolo do representante, lembrem lá do legal, é aquele em que a lei, não é, obriga ele civilmente a ter a importância de que teve proveito. Então, um preposto, né, que age com dolo, representando aí, não é? Às vezes o dolo pode ser de um representado, né? Eu acabei otorgando poderes para um primo meu e ele extrapolou, às vezes aí os limites da, da procuração, né, do mandato e por aí vai. E para a gente terminar aqui, um tema também outro polêmico que caiu na prova da OAB, que é o dano bilateral. O que é o dano bilateral? Quando as duas partes, os dois sujeitos, os dois partícipes dessa relação negocial agem com a intenção de prejudicar a outra. Esse dolo bilateral, como a gente chama, então, o dolo parte dos dois lados. Então, eu estou vendendo um carro para você, vou ficar quieto que o carro está com o motor fundido, estou pegando como parte de pagamento uma moto, e a moto também está com o motor fundido, e um avisa o outro. Quer dizer, a manha, a esperteza, a velhacaria, não é? O induzimento malicioso vem dos dois lados. Os dois lados estão agindo de forma intencional de prejudicar. Quando o Código Civil vê ou se depara com essa situação, ele fala, opa, isso aqui não é anulável. Né? Se o dolo é bilateral de ambas as partes, né, nesse caso o Código Civil fala que as duas partes, cada qual quis prejudicar a outra. Então, nenhuma delas pode alegar a anulação, não é, do negócio jurídico ou reclamar indenização, porque é como se fosse uma espécie de compensação, tá vendo? Ó, vocês dois, não é? Ninguém pode se valer da própria torpeza, não é? Para enganar a outra parte. Tudo bem? Bom, então esse é o nosso segundo defeito do negócio jurídico. Agora eu falo, tem uma perguntinha aqui, depois algumas perguntas eu vou deixar para depois, tá? Depois eu volto aqui ou eu deixo lá no material, tá? Porque senão eu não acabo, a aula fica muito longa, mas eu tenho bastante, depois eu deixo o material também aí no YouTube, né? Enfim, eu vou falar para vocês aqui, eu não coloquei no roteiro, mas a coação, tá? Então, vou deixar aqui nesse exame aqui. Eu separei algumas perguntas da prova da OAB. Vamos continuar aqui, mas vou falar para vocês da coação. A coação é do 140, desculpa, do 151 ao 155. Né? A coação que vem do latim de coaxio, o terceiro defeito do negócio jurídico, tá? Coaxio. Eu acho que, aliás, eu posso até parar aqui de compartilhar. Vamos deixar assim, vai, porque senão depois eu vou voltar. O que é a coação? É constranger alguém, né? Obrigar alguém, violentar alguém. A coação é a ameaça. Lembrem da ameaça. Ou as expressão exercida sobre o indivíduo para forçar alguém contra a sua vontade a praticar um ato, a realizar um negócio jurídico. Então, o Código Civil chama isso de coação, não é? Às vezes tem alguns pedaços do Código Civil que chamam isso de violência, tá? Mas coação. O que significa coação? É emprego de violência psicológica, não é? E essa violência psicológica gera a anulação do negócio jurídico, né? Lembrem que o Código Civil trata da coação moral, né? Coação física é o Código Penal, né? Na coação
moral, ou que alguns chamam também de coação relativa, o agente, aquele que pratica a coação, ele sempre deixa uma opção para a vítima, né? Olha, faz aqui, porque senão, se você não fizer, eu faço aquilo. Ó, assina aqui, se você não assinar, né? Então, você vai correr. Então, é aquela pressão psicológica, né? A coação psicológica, né? É diferente da coação física, que alguém te amarra, né? Tira sua digital, né? E é uma coação absoluta, de uma certa maneira, tem mais repercussão na esfera criminal. Igual aí ao dolo, a coação tem que ser principal, né? A coação tem que ser direta, ela tem que constituir a anulação do negócio jurídico, né? A causa para anular o negócio jurídico. Coação acidental ou indireta, né? Só gera obrigação ao ressarcimento de perdas e danos. E mais, só para a gente finalizar, essa que é bem mais fácil. Quais são os requisitos da coação para viciar como vícios de consentimento? O artigo 151 coloca lá. Primeiro, deve ser a causa do ato. Ponto. Então, o negócio ele tem que ser realizado somente, né? Eu fiz mediante essa violência, mediante essa grave ameaça, não é? É fundado em dano, não é? E ponto. Esse é o primeiro pedaço. Segundo, deve ser grave, né? Não é qualquer coação, né? Ela tem que ter uma carga de intensidade considerável, né? Que de fato vai colocar na cabeça da pessoa que sofre essa coação algo importante, não é? E o Código Civil também ele coloca alguns critérios concretos, não é? Para analisar aí quais são as pessoas, não é? Será que a coação feita numa senhorinha de 80 anos de idade e uma coação feita ou num jovem forte, sadio, corado, né? Enfim, o Código Civil fala também que tem que olhar esses critérios subjetivos, não é? Sexo, a idade, a condição, a saúde, né? Uma coação para um lutador aí um lutador experiente, aí não é nada para ele, né? Porque ele tem agora uma senhora, né? Que está ali, enfim. E cuidado também, para a gente finalizar, que coação é diferente de temor reverencial. Eu falo isso, não é? Sempre falei. Temor reverencial é simples obediência, é respeito. Temor reverencial é hierarquia, tá? Eu chamo a atenção dos meus filhos, não é? Eu ligo para uma pessoa antes de entrar com uma ação, olha, você não fizer isso, eu posso protestá-lo, vou entrar com uma ação, se você tiver bens, eu vou penhorar bens, vamos pagar, receber minha... Isso não é coação, não é? Isso é nada mais, nada menos do que uma causa justa, um exercício regular de um direito, né? Se a pessoa não paga, né, eu posso protestar, enfim. Agora, temor reverencial é obediência, tá? Então, isso é coação, estou sendo coagido. Cuidado, tá bom? Tá? A coação tem que ser injusta, né? Quando ele fala coação injusta, é coação ilícita. Quando ele fala coação injusta, ele fala coação abusiva. É isso que gera a anulação do negócio jurídico, tá bom? Tudo bem? Bom, também esqueci de falar, mas a coação tem que ser sempre atual, né? Não pode, estou sendo constrangido ou pressionado daquilo que eu fiz há 2 anos atrás. Não, a coação tem que ser sempre atual, né? Se não for atual, não gera anulação do negócio jurídico. A atuação também tem que ser essa atual e iminente, não é? Ela tem que ser aí também, pode ser na pessoa, né? Na própria pessoa, ou o Código Civil fala em pessoas da família ou até mesmo bens, né? Então, esse termo família, cuidado, que é um termo muito mais abrangente do que antigamente, né? Família hoje, família moderna, família mosaico, família, enfim, lembra lá da Maria Berenice Dias com as suas famílias, não é? Então, cuidado aí, porque e pessoas não pertencentes à família, o Código Civil também fala que o juiz levará de caso a caso, identificará caso a caso se é ou não o caso de coação. Tudo bem? Bom, partindo aí para o final, o quarto defeito do negócio jurídico, que é muito rápido, é um único artigo no Código Civil, é o estado de perigo. O estado de perigo, que só tem um único artigo, que é o artigo 156, que ele fala, né, perigo do latim, que vem de periculum,
não é? Que significa risco, significa perigo. É uma novidade para o Código Civil de 2002, porque no Código Civil de 16 não tinha não tinha esse defeito do negócio jurídico, e o Código, ele dá o conceito no artigo 156, mais ou menos assim, ele fala quando alguém, né, deixa eu pegar o código aqui, mas no artigo 156 eu faço aqui a leitura, quando alguém é premido da necessidade de salvar-se a si próprio. Então, configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano reconhecido pela outra parte, e assume obrigação excessivamente onerosa. Então, alguém premido de necessidade, da necessidade do quê? De salvar-se. Olha só, atenção, porque a diferença é muito tênue entre lesão. De salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano reconhecido pela outra parte que assume uma obrigação excessivamente onerosa, não é? Então, alguns falavam até que não é igual à coação, porque na coação não tem salvar a si próprio, né? Se tem a palavra salvar, não é? Eu tenho aqui o estado de perigo. Não é o Silvio Rodrigues que falava que era igual, mas não é igual, não é? E também a pessoa não pertencente à família do declarante, o Código Civil fala que o juiz vai decidir conforme as circunstâncias do caso, não é? Então o legislador coloca aqui anulabilidade. Então, estado de perigo, não é? Gera anulabilidade do negócio jurídico, e o Código Civil, então, consagra aí esse também princípio da boa-fé, princípio da eticidade, o princípio da liberdade das partes. Quem celebra um negócio jurídico, né, dentro desse estado de perigo para salvar, não está livre. Então, estado de perigo é alguém que que se encontra numa situação equiparada, lembra muito o estado de necessidade, né? Mas que acaba assumindo uma obrigação excessivamente onerosa. Então, esse é o estado de perigo. Alguns falam que o estado de perigo ele tem dois elementos. Um é o elemento objetivo, que é esse assumir a obrigação onerosa, essa obrigação excessivamente onerosa, e o elemento subjetivo, que significa que alguém está na necessidade de salvar a si próprio e alguém de sua família, de um risco grave, de um risco existente grave. Né? Então, esse é o ponto, tá bom? Tudo bem? Então, possibilidade de ocorrência de dano grave, parte contrária que conhece desse dano grave, né, gera aí salvar a si próprio alguém de sua família, né, está pressionado a assumir essa obrigação excessivamente onerosa para salvar a si próprio alguém de sua família, estado de perigo. Quinto defeito do negócio jurídico, a lesão. Tá? Quinta hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, nosso quinto defeito. Então, a lesão também tem o conceito no Código Civil, num único artigo, que é o artigo 157. Tá? E ele fala no artigo 157 que ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, aqui não tem a palavra salvar-se. Se você vem lá, salvar-se, né, então está de perigo. Então, de novo, quando alguém obtém o chamado lucro exagerado, né, um lucro desproporcional, quando alguém se aproveita da inexperiência da outra parte, não é? Quando alguém se aproveita de uma situação de necessidade da outra. Então é diferente do estado de perigo, repito, porque no estado de perigo tem a intenção de salvar-se a si próprio ou alguém de sua família. Aqui não. Então, esse vício de consentimento é quando a pessoa, quando o Código Civil ele usa premente, né, ali, da necessidade por inexperiência. Né? E ela acabou assumindo essa obrigação excessivamente onerosa numa desproporção. Né? É polêmico o que é valor desproporcional. Alguns falavam, tinha uma lei lá de fundo moral, que era de 20% acima do valor, mas isso aí caiu. Né? Muito bem. Quais são os elementos da lesão? Eu posso falar dois elementos. O elemento objetivo, então, desproporção da prestação, não é? Que acaba gerando esse lucro exagerado, e o elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? A inexperiência, não é? É a necessidade. Então, a falta de
Não é? É importante também, e é diferente do dolo. Por que é diferente do dolo? No dolo, o contratante não induz, não é? No dolo tem o induzimento, perdão, no dolo tem o induzimento para a prática do ato lesivo. Não é? Ele está tirando situação aqui, ele está tirando situação. E o Código Civil até foi, em termos razoável, porque ele fala que se a parte que causa a lesão se comprometer a revisar, reduzir, né, baixar aí o valor da prestação, que não gera anulação do negócio jurídico. Se ele se comprometeu e trazendo aí, não decreta a nulidade do negócio jurídico. Tá? Então, pelo vício de consentimento, se eventualmente a parte que aproveitou, a parte que foi beneficiada, se apresentar para reduzir esse proveito econômico. Tá? Então, isso é a lesão. Né? Tem muitas cláusulas leoninas, por exemplo, dentro do Código de Defesa do Consumidor. E, aliás, o Código de Defesa do Consumidor é um dos grandes instrumentos que combate a lesão nas relações de consumo, né? Que ele fala lá das cláusulas leoninas, que as cláusulas abusivas, das cláusulas nulas de pleno direito, quando coloca o consumidor aí naquelas situações específicas, né, abusivas. Acho que é perto do artigo 51, lá também o 39 do Código de Defesa e Proteção do Consumidor. E, por último, para a gente terminar a aula de hoje aqui, a fraude contra credores. Né? A fraude contra credores ela é o sexto defeito do negócio jurídico. Como eu disse agora há pouco, não é um vício de consentimento, só é um vício social. Não é? A fraude contra credores, repito, é um vício social. Ela tem a intenção de prejudicar terceiros. Então, a grande finalidade da fraude contra credores é porque ela é praticada com a intenção, o intuito, o objetivo principal, fulcral, é prejudicar terceiros. É prejudicar terceiros quem? Credores. Então, a regulamentação jurídica desse instituto é o direito das obrigações, não é? Que o aluno estuda no primeiro caderno da parte especial, direito das obrigações, porque o devedor responde com o seu patrimônio. Nós temos um princípio, né, da responsabilidade patrimonial, que é um princípio do direito das obrigações, que, salvo algumas exceções, no processo civil falam, né, de alguns bens que não são penhoráveis, algumas exceções, mas é o princípio da responsabilidade patrimonial. O devedor responde com os seus bens. Né? Diferente da época lá do olho por olho, dentro por dentro, em que o devedor respondia com o seu próprio corpo. Né? Então, se o devedor ele está desfalcando intencionalmente, né? É quando ele começa a subtrair patrimônio, ele começa a reduzir patrimônio, quando ele não consegue pagar suas dívidas, não é? Quando ele se torna insolvente, né? Insolvente, quando eu digo o passivo maior do que o ativo, que os direitos, os deveres são maiores do que os direitos, né? Quando esse passivo, né? O débito supera o crédito, aí sim eu falo de fraude contra credores. Não é? Então, o Código Civil ele usa no primeiro artigo, no artigo 158, não é? Aqui se o devedor já insolvente, não é? Ele fala que somente caracteriza essa fraude contra credores quando o devedor já insolvente, quebrado, e que o passivo é maior que o ativo, não é? Ele desfalca intencionalmente o seu patrimônio, não é? Se for solvente, não é? Aí tudo bem, tem dinheiro para pagar, tem bens para pagar, não é? Aí ele tem a liberdade, né? Mas se ele é insolvente, então, acompanhando aí os dois elementos, né? O elemento objetivo, eu posso falar que é a insolvência, né? A quebra, que é o primeiro ato prejudicial do credor, né? A gente chama de eventus dominis, né? Que é essa intenção, né? Que é a insolvência, e o elemento subjetivo, o concilius fraudis, né? Esse elemento subjetivo que é a má-fé do devedor. O elemento subjetivo, que é a má-fé, é a consciência de prejudicar terceiros. Isso é fundamental. Tá? Tudo bem? Então, o Código Civil, até também, acho que perto do artigo 159, fala que, que tem uma presunção de má-fé, aquele comprador, né, o adquirente, né, quando ele já quando já está insolvente, né, quando o vendedor já com títulos protestados, com execuções em andamento, não é?
ele vende por preço irrisório, não é? Faz doações para amigos, não é? Isso aí, essa é a fraude, esse evento danoso, né? Esse decorrente aí da insolvência. Então, esse autor, depois que a gente vai falar, né, pode entrar com a ação pauliana, né, ação revocatória, aí, que vai ter que provar o quê? A transmissão onerosa, a transmissão gratuita, essa quebra, não é? Aquele devedor também, ou aquele devedor que também paga dívidas antecipadas, não é? A dívidas não vencidas ainda, com a intenção mesmo de prejudicar credores, né? Colocando a lei busca colocar em situação de igualdade, né? A todos e de uma certa maneira vai lá e pega pesado. Eu não vou falar aqui, mas fraude contra credores é o sexto defeito do negócio jurídico, é diferente de fraude à execução, né? Quando alguém aliena no curso da execução, fraude contra credores é direito civil, fraude à execução é processo civil, precisava de uma aula inteira maior aí para a gente comentar. Cuidado, hein? O remédio jurídico, o caminho jurídico, a ação judicial para buscar a anulação do negócio jurídico celebrado sobre esse efeito, esse sexto defeito do negócio jurídico, esse chamado também vício social, é a ação anulatória, chamada ação pauliana, não é? Então, essa fraude chamada ação pauliana é em atenção lá ao pretor Paulo, não é? Que ele que fez a introdução desse instituto do direito romano, muito antigo, não é? Alguns chamam de ação revocatória. Essa pergunta já caiu muitas vezes na prova da OAB. Então, o Código Civil ele está aí muito preocupado com essa situação da fraude contra credores. E para arrematar, cuidado, tá? Quem tem legitimidade, aptidão, não é, para entrar com ação pauliana, os legitimados para ajuizar a ação pauliana, quem são eles? Os credores quirografários, né, os credores sem garantias, né, são os credores que eram credores na época dessa transação mentirosa, fraudulenta, enganosa, né, os credores, em tese, os credores com garantia real não podem, né, hipoteca, né, penhor, anticrese, né, os direitos reais de garantia, que está lá nos direitos reais, né, são direitos das coisas, no 1225, porque ele tem um bem determinado já ali envolvido para resolver essa ação, né? Então ele tem um bem. Então, em tese, ele só pode ajuizar ação pauliana ou ação revocatória se o bem é insuficiente para garantir a execução. Caso contrário, ele não tem legitimidade. Então, quem tem legitimidade são os credores quirografários, repito, os credores sem garantia. Quirografário é o credor sem garantia, tá? E, lógico, a legitimidade passiva, quem é o réu nesta ação, é contra o devedor insolvente, lógico, né? O devedor quebrado. Mas não só contra ele, também contra a pessoa com quem ele negociou, a pessoa com quem ele estipulou esse negócio fraudulento, não é? Por quê esse terceiro? Porque senão a ação faz efeito entre as partes, não é? A ação pode ser julgada entre as partes, entre A e B, não é? A comprador, B vendedor, o B vendeu quebrado, vendeu para o C, então a ação tem que ser contra B e contra C, não apenas contra o B, não é? Para tirar a ação em contra que já está no nome de C, também tem que sofrer. É uma crítica na doutrina muito efusiva da redação do artigo 161, que ele fala assim: a ação, né, de fraude contra credores poderá ser intentada contra o devedor insolvente contra a pessoa com que celebrou. E boa parte da doutrina fala que não é poderá, deverá ser intentada, deverá ser ajuizada, deverá ser proposta contra os dois, não é? Porque aí sim eu teria aí essa a formação, não é? Esse deverá é porque a sentença vai produzir efeito entre as partes e aquele que não foi parte no processo, no caso o C, não poderia sofrer os efeitos da sentença. Então, cuidado. Tá bom? Eu acho que por hoje tem 1 hora aqui já de gravação. Eu não vou falar sobre fraude contra credores, fraude e execução, acho que está legal. Eu paro por aqui, tá? Vou parar a gravação, acho que valeu. Na próxima aula eu quero falar um pouquinho mais sobre invalidação do negócio jurídico, causa de nulidade, causa de anulabilidade, encerrando aí essa parte geral tão rica que é para o direito civil. Muito obrigado.